Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai mergulhar num tema que vai despertar memória, paixão e muita história. Então já se acomoda aí porque o conteúdo tá de primeira. Mas antes de começar, aquele recado rápido. Se você curte o que a gente faz por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E se quiser apoiar ainda mais, seja membro do canal ou use o botão Valeu aqui embaixo. Cada contribuição ajuda a manter o projeto vivo e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Não esquece também de comentar o que achou e compartilhar com quem vai curtir esse papo. Agora sim, bora pro vídeo! Alcindo Sartori teve uma passagem importante pelo Flamengo entre 1986 e 1990, um período de transição para o clube que ainda carregava a ressonância da era dourada dos anos 1980, com títulos expressivos, mas começava a enfrentar desafios para manter o nível. Alcindo, apesar de não ser um dos jogadores mais falados daquela época, deixou sua marca com estilo e dedicação. Um atacante de mobilidade, que se destacava pela sua velocidade e capacidade de infiltração. Era o tipo de jogador que se posicionava bem para finalizar, sendo decisivo dentro da área. Apesar de não ter um grande número de gols marcados, sua participação nas jogadas ofensivas era importante. Destacava-se pela inteligência tática, um bom drible e presença de área. Sua forma de jogar combinava bem com a proposta do Flamengo, que ainda se baseava no contra-ataque rápido e em jogadas ofensivas de velocidade. Paulo Nunes chegou ao Flamengo no início da década de 1990 como um sopro de juventude e ousadia no ataque rubro-negro. Garoto atrevido, veloz e habilidoso, logo chamou a atenção da torcida com seu estilo irreverente, os dribles insinuantes e a personalidade forte dentro de campo. Com um visual marcante e sorriso sempre pronto, não demorou a cair nas graças da arquibancada. Atuando ao lado de nomes como Gaúcho e o eterno Capitão Júnior, viveu momentos de brilho em campo, construindo jogadas rápidas e decisivas, combinando assistências e gols com uma leveza que escondia a pouca idade. Foram partidas vibrantes, gols importantes, comemorações efusivas. O jovem atacante fazia parte de uma geração que prometia recolocar o Flamengo no topo e ele cumpria sua parte com entrega, ousadia e gols. Pelo Flamengo, conquistou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, um Campeonato Carioca, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Mas como toda boa história que termina cedo demais, sua passagem pela Gávea foi interrompida antes do auge. Em 1994, Paulo Nunes deixou o Flamengo rumo ao Grêmio, para onde foi envolvido em uma negociação que muitos torcedores rubro-negros lamentam até hoje. Sua ida marcou o início de um novo capítulo vitorioso no Sul, mas deixou em muitos flamenguistas a sensação de que, com um pouco mais de tempo, o Diabo Loiro teria se tornado ídolo também no Rio. Mesmo assim, ficou a lembrança viva de seus dribles, de sua energia contagiante e do talento que iluminou o Maracanã em tardes inesquecíveis. Apesar de não ter uma técnica refinada, Beto se destacava pela boa movimentação, raça, passes precisos, bom arremate de média distância e grande visão de jogo. Sabia cadenciar quando preciso, mas também acelerava em transições com qualidade, além de ser um armador participativo, que muitas vezes iniciava e finalizava a jogada. Ele tinha o que muitos chamam de raça técnica. Jogava com vontade, mas sem abrir mão da bola bem tratada. Aparecia muito bem em clássicos, acertava lançamentos cirúrgicos, fazia gols e incendiava o jogo com sua personalidade. Marcou gols importantes e distribuiu assistências com inteligência. Jogava com alma. Pelo Flamengo, conquistou um tricampeonato carioca, uma Copa Mercosul e uma Copa dos Campeões. Quando Renato chegou ao Flamengo em 1987, ele já era considerado um dos melhores atacantes do mundo.
vinha de um momento marcado por uma grande performance nas eliminatórias da Copa do Mundo, seguida da convocação para o torneio e de um corte por indisciplina. A ida do Flamengo talvez tenha sido um recomeço. Rapidamente se entrosou com Zico e Bebeto no ataque. Na Copa União, Renato obteve uma performance excepcional que lhe garantiu a bola de ouro de melhor jogador do Brasil. Em sua primeira passagem pelo clube, ficou até 1990 e fez parte do time campeão da Copa do Brasil. Retornou em 1993, como estrela máxima do time e fazendo dupla com Casagrande. Comandou o jovem elenco até a final da Supercopa, onde diante do São Paulo, em 2 jogos eletrizantes. Mas sucumbiu nos pênaltis. Rodou por outros clubes, chegou a ser algoz e retornou ao Flamengo em 1997, onde conseguiu fazer uma campanha regular no Campeonato Brasileiro. Individualmente, talvez, Renato tenha sido o jogador mais completo a vestir a camisa 7 do Flamengo e poderia facilmente estar no top 3 desta lista. Mas há carências de títulos e polêmicas, não só fora como também dentro de campo, o impediram de estar no nosso pódio. Em sua trajetória no Flamengo, mesmo mantendo atuações consistentes, não conseguiu repetir o mesmo impacto de 1987. Ainda assim, sua presença naquele elenco o tornou parte da história sagrada do Flamengo. Hoje, Renato é frequentemente lembrado pelos torcedores mais antigos como o legítimo camisa 7 da Copa União, um operário do drible e da entrega. Joel foi revelado pelo Botafogo aos 17 anos, em 1948, e logo se destacou como uma promessa do futebol carioca. No entanto, em 1950, transferiu-se para o Flamengo, uma mudança que causou enorme polêmica. O clube de General Severiano acusou o Flamengo de ter aliciado o jovem talento, ameaçando inclusive romper relações com o rubro-negro. Para resolver a disputa e evitar um escândalo maior, a diretoria do Flamengo decidiu depositar ao Botafogo a quantia de 100 mil cruzeiros, valor expressivo na época. Apesar da controvérsia, a aposta se provou certeira. Joel tornou-se um dos grandes nomes da década de 1950, sendo peça fundamental na conquista do tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955, com atuações marcadas por técnica, elegância e inteligência em campo. Após o tricampeonato estadual, o Flamengo de Joel passou por um período de seca. Mesmo assim, Joel continuou se destacando e foi convocado para integrar o elenco vencedor da Copa do Mundo de 1958. Chegou a jogar na Espanha e retornou em 1961, em um ano apoteótico. Venceu o torneio octogonal de verão, com participação das grandes equipes da América do Sul e, mais importante, campeão do torneio Rio-São Paulo de 1961, com direito à goleada de 5-1 no Santos de Pelé e gol na final contra o Corinthians. Joel se destacava por seus cruzamentos em curva e, de vez em quando, na direção do gol, surpreendendo não só os zagueiros como os goleiros. O histórico de Joel no Flamengo em suas 2 passagens contabilizou 404 jogos com 244 vitórias, 74 empates e 86 derrotas, além de 115 gols. Milton Queiroz da Paixão foi um dos jogadores mais versáteis e vencedores que já vestiram o manto sagrado. Revelado nas divisões de base do Flamengo, estreou no time principal no final dos anos 70 e teve papel importantíssimo na era mais vitoriosa da história do clube. Podia atuar como meia, ponta direita e segundo atacante. Tinha força física, inteligência tática, precisão nos passes, boa finalização e liderança dentro de campo. Não era um gênio como Zico, mas era um jogador completo e confiável que resolvia. Raçudo, determinado, técnico. Sabia criar e sabia decidir. Fez parte da geração de ouro do Flamengo, ao lado de Zico, Júnior, Leandro, Andrade e Adílio. Entre os principais títulos conquistados com o clube estão
3 campeonatos brasileiros, uma Taça Libertadores da América, um Mundial de Clubes e 4 campeonatos cariocas. Ele marcou gols em decisões, participou de campanhas históricas e sempre foi uma peça-chave para os treinadores da época. Mesmo quando saiu para jogar em outros clubes, o elo com o Flamengo nunca se rompeu. Era como se sempre houvesse um fio vermelho e preto ligando-o à Gávea. Tita é parte essencial da construção do maior Flamengo de todos os tempos. Não apenas pelos títulos, mas pela entrega, pela identificação com a torcida, pelo futebol competitivo e intenso. Poucos representaram tão bem o espírito rubro-negro quanto ele. Talento com suor, classe com luta, raça com gol. Quando Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em junho de 2017, vindo do Al-Ahly dos Emirados Árabes, a expectativa era alta. Já bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e com passagem pela seleção brasileira, ele não vinha apenas para compor elenco, vinha para liderar uma reconstrução, e foi exatamente isso que fez. Com classe, visão de jogo e personalidade, Everton Ribeiro foi o maestro da transformação rubro-negra. Everton nunca foi de velocidade extrema nem de muitos gols. Seu diferencial sempre esteve no pensamento rápido, controle de bola refinado, passes milimétricos e inteligência tática. Dono de um domínio técnico incomum, foi fundamental para dar fluidez ao meio-campo do Flamengo. Atuando como meia pela direita ou armador central, soube conectar setores, encontrar espaços e ditar o ritmo, sempre com calma e precisão. Era o cérebro da equipe, mas sem deixar de marcar, recompor e se sacrificar quando necessário. Elegante, coletivo e cerebral. Everton rapidamente se tornou um dos líderes do vestiário. Capitão em diversos momentos, era respeitado por todos, jogadores, comissão e torcida. Não era explosivo, era firme, discreto, mas com voz de comando. Sua postura profissional, dedicação aos treinos e comportamento exemplar fora de campo o tornaram um exemplo dentro do clube. Durante sua passagem, Everton Ribeiro participou ativamente da fase mais vitoriosa do Flamengo no século XXI. Entre os principais títulos estão 3 estaduais, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores. Em todas essas conquistas, foi titular absoluto. Saiu do clube em 2023, aos 34 anos, com o respeito eterno da nação. Deixou para trás um legado de profissionalismo, elegância e títulos. Representou a inteligência no meio da força e qualidade técnica no meio da intensidade, características que fizeram esse canal a elegê-lo como o maior camisa 7 da história do Clube de Regatas do Flamengo.